Bom, pessoal, estamos então na aula 2 do curso de modelagem 3D no AutoCAD. Estamos continuando então a aula referente ao guarda-corpo de concreto com artefatos, ou seja, na aula passada a gente construiu, a gente modelou o artefato de concreto e colocamos ele em pé, né? Ou seja, perpendicular ao plano XY. Agora, então, nós vamos migrar, né? Vamos lá para o nosso arquivo. E, neste momento, vamos dar uma atenção agora à parte do piso, né, da nossa cena. A gente já tem um artefato, agora vamos trabalhar, então, o piso. Para trabalhar o piso, a gente pode trabalhar de várias formas, né? Eu vou ensinar algumas delas nesse projeto e em outros projetos eu vou mostrar de outras formas como chegar ao mesmo resultado, né? Então, nesse caso aqui, eu vou chamar já tenho o piso desenhado dentro do meu projeto, né? Eu vou apenas fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia, da mesma forma conforme a gente fez. É sempre bom criar uma cópia durante o desenvolvimento de um projeto, porque às vezes a gente quer voltar para um passo original, um passo inicial. Então, muitas vezes, se a gente utiliza a geometria original, a gente pode perdê-la com os processos, né, com o desenvolvimento dos processos. Então, nesse caso aqui, eu vou migrar para o layer 3D piso e vou utilizar para fazer, eu poderia fazer com extrude, né? Como eu posso utilizar, por exemplo, o cilindro, né, para fazer ali o nosso piso. Então eu vou selecionar aqui o centro, né, do nosso objeto, chego até o limite ali do nosso piso e aponto o mouse para baixo, ó. Ou seja, eu vou criar o piso, né? Quando a gente trata de piso no nível do térreo, eu particularmente gosto de sempre descer o piso, mas isso vai de cada um, né? E tudo que tiver acima estaria, digamos, acima do nível 0. E tudo que tiver abaixo, abaixo do nível 0 de cota. Então, nesse caso aqui, que seria a cota de soleira. Então, nesse caso aqui, eu apontei o mouse para baixo e vou colocar aqui uma espessura de piso de 0,15. Então a gente tem uma espessura agora de piso ali, ó, de 0,15. Eu vou precisar fazer, né, uma subtração aqui no meio. Posso fazer essa subtração, aliás, eu vou precisar fazer o seguinte. Vou precisar trabalhar aqui com o aramado também, por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com ele em raio-x, ele vai selecionar muitas vezes a superfície. E muitas vezes eu não quero selecionar a superfície, né? Eu quero selecionar o objeto, quero selecionar outras arestas do meu objeto e assim por diante. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, um outro objeto aqui. Então, eu vou criar um outro cilindro. A partir do centro, vocês vão perceber que nesse caso aqui, ó, ele está me dando dois centros. Esse primeiro centro aqui é da parte superior do meu círculo, e esse outro centro inferior aqui é da parte inferior desse volume aqui, ó, que a gente já está trabalhando com ele, né? Então, como eu estou trabalhando no nível 0, então eu vou pegar aqui, ó, tá? 1,50, desci, ó. Se eu vou utilizar a mesma distância, basta Enter, e aí ele vai utilizar a mesma distância que eu utilizei. Agora eu vou precisar subtrair este sólido deste sólido aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no painel de controle Solid Editing. De cima para baixo, eu tenho um comando ali chamado Solid Subtract. Então, eu seleciono o comando. Primeiro, eu seleciono quem vai sofrer a transformação, que é o piso externo. Enter. Agora, eu seleciono quem vai causar a alteração do objeto, que é esse objeto central aqui, ó. Enter. Então, vocês vão perceber que houve uma subtração aqui, ó, né? Eu vou utilizar essa parte central aqui para a gente fazer, né, um espelho d'água. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um outro. Bom, como eu não criei aqui, eu vou utilizar 3D Objeto. Vou criar aqui um cilindro utilizando o centro da parte de baixo do objeto.
e vou subir apenas a metade, 0,05. Então vocês vão ver que agora eu tenho piso e abaixo dele eu tenho outro volume que vai representar ali o meu espelho d'água. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui e na próxima etapa agora a gente vai criar o guarda-corpo. Depois nós vamos aplicar materiais e depois de aplicar o material nós vamos criar a cena. Após a criação da cena, então a gente renderiza aí a nossa modelagem.